que está sentado no trono, seja o domínio, louvor e adoração. Eu olho para Ele, vejo a sua glória, mergulho em seu rio, fonte que invade o meu ser. Seu amor me atraiu, com seu óleo ungiu o meu coração. Vem adorar ao Rei e exaltar seu poder, seu amor, sua glória. Assim vem adorar ao Rei, vem adorar ao Rei e exaltar seu poder, seu amor, sua glória. Assim vem adorar. Nós vamos ler alguns textos para eu embasar a minha palavra nessa noite. Primeiro, abra em Atos capítulo 2. Vamos ler 3 textos só. Atos capítulo 2, versículos 37 e 38, fala da resposta do povo após ouvirem a palavra pregada por Pedro. E nesse versículo 37 do capítulo 2, nós vemos o registro das primeiras conversões. E depois da palavra diz o texto: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Ou seja, agora que nós ouvimos a palavra de Deus, entendemos a palavra de Deus, o que nós devemos fazer? Aí Pedro responde: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele diz, eu repito, arrependei-vos, ou então, convertei-vos. Diga, convertei-vos. E ele continua, cada um de vós então seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Diga, dom do Espírito Santo. Muito bem, para eu receber o dom do Espírito Santo, para que eu possa receber o Espírito Santo, a graça do Espírito Santo, primeiro eu tenho que experimentar a conversão. Vamos a Malaquias, o último livro do Velho Testamento. Malaquias capítulo 4, versículo 6. É o último versículo do Velho Testamento. E diz: e ele, está falando de Deus, converterá, diga, converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Veja, Deus está dizendo que não ferirá a terra com maldição se houver conversão. Que conversão é essa da qual ele fala? Dos pais para os filhos e dos filhos aos pais. Ele está falando do perdão entre família, ele está falando da restauração familiar. Quando não há restauração familiar, quando não há saúde familiar, de pai para filho, de filho para pai, o que acontece é que não só a família, mas toda a terra é amaldiçoada. E a gente vê isso, irmãos, com os nossos próprios olhos na nossa terra. Família deteriorada, terra maldita. Se não há conversão de filhos para com os pais, consequentemente de pais para filhos e vice-versa, a maldição encontra lugar na terra. E nós, quando analisamos os frutos, infelizmente temos que admitir que vivemos numa terra maldita que pode ser sarada se houver conversão. Então, nós vemos que a conversão, ela antecede a todo mover de Deus, quer na vida dos homens, quer na vida das famílias, quer na terra, quer na criação. Deus se converte ao homem quando o homem se converte a Ele. E vocês já aprenderam, qualquer cristão sabe que conversão é sinônimo de metanoia, uma palavra grega, metanoia, que qualquer sujeito que já passou pelo quartel entende perfeitamente. Metanoia é aquele comando, você está lá, né, no ordinário marcha, e daqui a pouco há o comando de meia volta, volver. E você então converge.
Você fez uma metanoia. Você se converteu. Converteu o teu caminho, mudou o rumo. E se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que todo o mover de Deus em direção ao homem aconteceu quando o homem se converteu. Eu queria falar com os irmãos nesses minutos que nos sobram sobre conversão. Mas de que conversão, pastor, nós estamos falando? Quantos aqui são convertidos? Levante a mão assim. Diga assim: eu sou convertido. Graças a Deus. Agora, do que você está falando quando você diz eu sou convertido? De que conversão nós estamos falando? Que tipo de conversão? É a conversão que Deus quer que nós vivamos. Agora nós vamos abrir no terceiro texto. Vamos no livro do profeta Joel. Versículo 12 do capítulo 2 de Joel. Todavia, ainda agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de cereais e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os meninos e as crianças de peito, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, poupa ao teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnios dele, porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Joel, amados, foi um profeta que foi levantado num momento difícil para a nação de Israel. Você vê isso quando você lê o capítulo 1. Quando você lê o capítulo 1, veja aí os versículos 2 em diante. Ouvi isto, vós anciãos, escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias ou nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a transmitam a seus filhos, e os filhos destes à geração seguinte. E ele começa a narrar o que a locusta cortadora deixou, a devoradora comeu. E o que a devoradora deixou, a devoradora o comeu. E o que a devoradora deixou, a destruidora o comeu. Aí quando você continua lendo o capítulo 1, você vai ler que é um tempo tão tenebroso naquela nação que faltava pão. Um tempo que faltava o básico para a subsistência humana. E ele diz que aquela carestia, aquela escassez de pão, inclusive, na nação de Israel, era produto de espíritos consumidores e devoradores. Ele diz que havia uma locusta, havia uma praga, que ele denominava cortadora. E a cortadora vinha e cortava tudo que aquele povo plantava. E o que sobrava da cortadora, o que ela deixava, diz que aparecia uma outra locusta voadora, que comia o resto do resto da cortadora. E o que a voadora deixava, essa deixava um restício, aí vinha uma devoradora que comia. Ou seja, não sobrava o mínimo do mínimo para a subsistência. O povo passava necessidade. Quando você chegar em casa, se você não estiver desesperadamente cansado, leia o 1º capítulo de Joel e você vai entender em que contexto que entra essa conversão que o Senhor requer do seu povo. Deus está dizendo, olha, vocês estão passando fome. Vocês estão vivendo um tempo de portas fechadas. Vocês estão vivendo um tempo em que implantando nada se dá. Vocês estão vivendo um tempo de carestia exacerbada, de portas fechadas. Vocês estão tendo até a ausência do básico. Estava lendo esse texto, irmãos, neste mês, e parecia que Joel estava ministrando a um país chamado Brasil. Irmãos, quantos desempregados nós temos aqui dentro desse tabernáculo hoje? Levanta a mão, sem constrangimento, irmão. Faz parte de uma carestia, de um tempo difícil. Olha quantos irmãos desempregados nós temos. Olha, levanta a mão bem alto, irmãos.
Olha a igreja para trás, quantos irmãos estão desempregados? Aí eu pergunto aos irmãos, vocês estão desempregados porque querem estar desempregados? Sim ou não? Não. Não é. A maioria deles, como do povo brasileiro, procura emprego, mas não consegue achar vaga. E grande parte dos que se dizem empregados vivem no que nós chamamos socialmente de subemprego. É o emprego que mal dá para comprar o arroz e o feijão. É o irmão que vive subvida. É o irmão que tem aquele salário que é micro salário, mal dá para comer uma carne. É o irmão que não sente cheiro de queijo há muito tempo. É o irmão que não consegue sair para ir no parque com o filho caçula para comer um saquinho de pipoca. Porque o que ele recebe, ele não recebe, ele perpassa. E ele não tem algo que é extremamente necessário à existência de qualquer ser vivo: lazer. Você sabia que o lazer não é um luxo, é uma necessidade? Sim ou não? A gente quer se divertir. A gente quer ir para a pizzaria com a amada, sim ou não? A gente quer ir para o parque. E a gente não quer muito, quer? Não. A gente não quer só comida, diversão e arte, como é que é, né? Não precisa cantar, irmão. Você quer a igreja, irmão, pelo amor de Deus. Mas que a verdade é, não é? É verdade. A gente quer diversão e arte. A gente quer ver um filme. A gente quer ver uma peça teatral. A gente quer passear de carro, irmão. A gente quer ir para a orla da praia, que é nossa. Suburbanos também. Senta lá e vê a onda quebrar na areia. Faz um bem, irmão. Ou não? Quantos já sentaram na beira de uma praia de noite? Ai, pastor, vamos respeitar essa igreja, irmão. É de Deus ou não é de Deus, irmão? Ou você acha que aquele barulhinho quando quebra na areia? Esse barulho vem da onde? Do céu, querido. E penetra na tua alma e gera vida dentro de você. Sabe por quê? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O barulho do mar é o barulho da voz de Deus. E você queria fazer isso muito mais, mas não dá para ir de 7h54, irmão. Com 500 pessoas dentro. Chega lá, não dá para ouvir mais barulho nenhum. Você já está cansado. É difícil. Ou então você vai, mas já está preocupado com a volta. Porque o ônibus vai vir de lado. E, pô, Senhor, eu queria, né, um carrinho ali, pode ser sem porta, sem teto. Como aquela casinha que a gente cantava. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia fazer pedido. É isso, irmão. Serve um carro assim, né? Era um carrinho, não tinha nada, não tinha porta e nem pneu. E por aí vai. Mas era um carro com amor. A gente quer um troço desse, coisas simples da vida. E a gente fala assim, ó, Deus não tem nada a ver com isso. Olha só, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Nós pintamos um Deus que é transcendente. E Ele é transcendente, amém ou não amém, igreja? Mas Ele também é imanente. Nosso Deus é um Deus que pode curar câncer, que criou o cosmos e colocou as estrelas onde estão, e que formou os planetas e as galáxias. Ele criou todas as coisas com o poder da sua palavra, amém ou não amém? Mas Ele é alguém que se encarnou num filho chamado Jesus e que dormiu ao relento, com a cabeça na pedra. É um Deus que sentiu fome e sede e que chorou de agonia no Getsêmani. Ele é um Deus que é extremamente parecido comigo e contigo. E Ele é o único Deus que se tornou homem e viveu a minha dor, a tua dor, que sofreu as mesmas necessidades que cada um de nós. Ele sabe o que é o gemido e o som de um estômago que ronca sem pão. Ele sabe a crise de um ser humano que foi traído pelo amigo e que foi abandonado por aqueles em quem ele depositou toda a sua confiança.
Ele é um Deus que tem empatia conosco, comigo, contigo. E aí, quando você que é pai senta à mesa e bota pão todo dia para o teu filho fala assim: pai, não tem um queijinho hoje não? Teus olhos enchem-se de água e diz assim: filho, papai não tem dinheiro para comprar queijo. Quando teu filho chega da escola e vê que o coleguinha comprou aquele tênisinho que acende atrás, ele faz para todo mundo ver. Teu filho fala assim: pai, compra um tênisinho que acende atrás para mim. Só que esse tênis custa R$200. E você olha e diz: filho, eu recebo isso por mês. Amado, isso vai lá no mais profundo do teu ser e da tua alma. Isso mexe com a tua essência. Eu quero dizer, Jesus sabe que sentimento é esse. Esse é o Deus que a gente serve. O nome dele não é Alá, o nome dele é aqui. Ele habita dentro de nós. É por isso que quando a gente fala, irmãos, de coisas tão simples, nós não estamos viajando na maionese, não. Nós estamos falando de um Deus que conhece essa coisa. Deus sabe, meu amado irmão que está aqui, que vem de uma imagem de super-homem. Você que é autoridade. Você que lá na corporação vem de uma imagem de corajoso, violento. Mas Deus sabe que quando você bota a tua cabecinha no travesseiro, você é um menino desesperado, assustado, precisando de colo. Deus sabe que você não é tudo isso que tenta demonstrar aos olhos humanos. Deus sabe, irmão. Deus é o Deus das coisas simples. Eu estou preparando um sermão sobre a simplicidade de Deus, sobre a humanidade de Deus. Está quase pronto. E você vai ser muito abençoado com a humanidade do teu Deus. Porque o lado mais lindo da divindade é a sua humanidade. É um Deus que esvaziou-se a si mesmo. Então quando a gente fala assim: Senhor, eu queria ir para a praia, ouvir o som das águas, mas eu queria ir no meu carrinho. Vem o diabo e diz assim: ah, você está querendo demais. E eu digo para você, em nome de Jesus, não está querendo demais não, irmão. Carro hoje não é luxo, o carro hoje é necessidade. Eu vou dizer mais, você tem direito a um automóvel em nome de Jesus. Recebe ou não recebe? Então não deixa o diabo dizer só: isso não é de Deus não. É de Deus sim, irmão. Ele é dono de todas as agências de automóvel do mundo. Sabia disso, mano? Ora, quem você acha que me deu o meu carro? Quantos aqui tem carro? Levanta a mão aí. Quem foi que te deu o teu carro? Fala. Ah, irmão, pelo amor de Deus, foi Deus. Foi Ele. Era um tempo de carestia, era um tempo de miséria, era um tempo de desgraça. Era um tempo de falta. Veja o versículo 5. Despertai, bêbados, e chorai, gemei todos que bebeis vinhos por causa do mosto, porque é tirado da vossa boca. Porque sobre a minha terra é vindo uma nação poderosa e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de uma leoa. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca a minha figueira. Despiu-a toda e a lançou por terra. Os seus sarmentos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade. Está cortado da casa do Senhor a oferta de cereais e a libação. Os sacerdotes ministros do Senhor estão entristecidos. O campo está assolado. A terra chora, porque o trigo está destruído, o mosto se secou e o azeite falta. Fala de um tempo difícil. E é para este tempo que Deus levantou Joel e disse assim: olha, Deus pode mudar a sua situação, pai de família que está desempregado. Deus pode mudar a sua situação, criança que quer um tênisinho que acende atrás. Deus quer mudar a tua sorte, irmão, que não aguenta mais pagar aluguel. Deus quer mudar a tua sorte, irmãos, que não tem queijo mais sobre a mesa. Deus quer mudar a tua sorte. Deus quer fazer vir sobre a tua vida um tempo de prosperidade. Jó é levantado e diz: manda que o meu povo se converta. Manda que o meu povo se converta. Porque todo o mover de Deus, amado, veio sucedido de conversão. Eu fico imaginando o coração de Deus. Pai, quem sou eu para imaginar teu coração? Eu estou aqui, agora eu vou viajar, irmão. Eu fico na minha idiotice, tentando imaginar Deus olhando para o seu povo passando tanta necessidade. Irmãos, não tem um dia nessa semana em que uma ovelha não venha pedir dinheiro emprestado para a nossa igreja. Não tem um dia. E esses são os momentos mais difíceis na vida do pastor Neil. Porque imagina, nós lideramos uma multidão. Imagina se a Gisele chega perto de mim: pastor, olha, meu aluguel está atrasado, eu queria que a igreja me emprestasse um dinheiro para pagar.
e eu emprestasse para Gisele. Aí viesse o Curitiba no dia seguinte e falou assim: pastor, acabou o meu gás, me empresta um dinheiro para comprar um gás. Porque eu emprestei para Gisele, o que eu tenho que fazer com relação ao Curitiba? Me digam. Eu tenho que emprestar. Mas uma vez que eu emprestei o Curitiba, vem o Fabinho e diz assim: pastor, olha, venceu a minha faculdade, se eu não pagar amanhã, eu perco a matrícula. Porque eu emprestei para a Gisele e para o Curitiba, o que eu tenho que fazer com o Fábio? Tem que emprestar. E se qualquer outro vier pedir dinheiro emprestado por questão de justiça, o que eu tenho que fazer? Emprestar. Agora eu pergunto a vocês, me adivinhem, o que eu tenho que fazer então quando uma ovelha pede dinheiro emprestado? Eu digo não, porque eu não teria como atender a todos. Irmãos, não há um dia sequer na minha semana em que uma ovelha não me peça um dinheiro emprestado. É um aluguel, é um remédio, é a faculdade, é eu não sei o que, é não sei o que lá. E eu tenho que falar: meu irmão, me perdoe. Em 3 casos, o caso era tão grave que eu emprestei dinheiro meu. Perdi as 3 ovelhas. Não puderam pagar, ficaram com vergonha de voltar. Uma eu fui à casa buscá-la. Ela pensou que eu fui cobrá-la. E ela me escorraçou da casa dela. Porque o dinheiro é a raiz de todos os males. E quando eu vejo alguém do povo de Deus passando necessidade, quando eu vejo alguém do povo de Deus pedindo dinheiro emprestado, irmão, meu coração parte. E parte ainda mais porque eu tenho obrigação, por questão de justiça, de dizer não. Porque eu não emprestei a um, eu não posso emprestar a outro. E se eu emprestasse a esse, eu teria por obrigação de justiça emprestar a tantos quantos viessem pedir. E eu oro por aquela pessoa: Senhor, tem misericórdia do teu filho. Não é a tua vontade que nós vivamos assim. Não é a tua vontade que nós venhamos a pedir emprestado. Não é da tua vontade que nós vejamos o fruto do nosso trabalho sendo consumido pela locusta voadora, pela locusta devoradora, por espíritos devoradores. Tu és um Deus de prosperidade. E hoje eu queria mexer, irmãos, com a tua humanidade. Você que está passando necessidade, você que está desempregado, está com todas as contas atrasadas, ou você que está empregado em subemprego. Não é plano de Deus que a gente viva assim. Quer ver, irmão? Abre aí em Deuteronômio, capítulo 28. Você já abriu Deuteronômio 28? Veja o versículo 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar à tua terra a chuva no seu tempo, e para abençoar todas as obras das tuas mãos. Diga glória a Deus. E diz mais: e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. É promessa de Deus ou não é para a tua vida? Você é povo de Deus, sim ou não? Então essa promessa é para tu. Agora, quando nós olhamos para a prática, muitas vezes nós somos levados a pedir emprestado. E não é porque nós queremos não, irmão. É por causa das circunstâncias. É porque essas locustas de Joel parecem passear no Brasil e faz com que o povo de Deus sofra. Mas a promessa de Deus, irmãos, que não pode mentir, prevalece até o dia de hoje. Deus quer que você empreste e não tome emprestado. E o povo de Israel, no tempo de Joel, estava pedindo emprestado, e Deus disse: não é isso que eu quero para o meu povo. Eu não quero que vocês sejam envergonhados diante das nações. E ele faz suas promessas: no lugar da sua vergonha, te darei dupla honra. Promessas de Deus. Deus quer que nós tenhamos tudo isso, mas ele diz: olha, eu só posso agir quando houver conversão. Convertei-vos e recebereis o dom do Espírito Santo, diz lá o texto. Convertei-vos e eu tirarei a maldição da terra. E nesse versículo 12, quando o Senhor diz assim: convertei-vos, povo meu, para que eu tire a miséria do meio de vós, é uma realidade de Deus. Deus está dizendo: olha, eu quero vos dar prosperidade e pão. Eu quero vos dar alegria que promova a honra diante dos homens. Eu quero que vocês tenham como estar na orla marítima com a sua amada e seus filhos brincando e comendo peixe frito. Isso não é diminuir a palavra de Deus, amados, como muitos religiosos porventura possam pensar. É promessa de Deus. Mas para Deus agir nesse sentido, irmão, tem que haver conversão. Outro dia eu ouvi algo muito tremendo e você ouviu, já compartilhei com você.
falando das obras do nosso Deus. Quando nós falamos de salvação, quantos aqui são salvos em Cristo Jesus e têm certeza? Diga assim: eu sou salvo pelo sangue. Diga graças a Deus pelo sangue. Quanto é que você pagou por isso? Nada, a salvação é de graça. Diga: a salvação é de graça. Você tem vida eterna. Você tem alegria do Espírito Santo. Você tem justiça. Você tem paz. Você tem consolo. Você tem alimento pela palavra. Você tem autoridade de Deus e Deus dentro de você. E tudo isso quanto é que custa, irmão? É de graça. Diga: é de graça. Todas as obras de Deus são de graça. Agora, se você quer prosperidade, aí você tem que plantar. A prosperidade não vem de graça, irmão. A Bíblia diz: aquilo que o homem semear, isso também se fará. O que semeia pouco, colhe pouco. O que semeia muito, colhe muito. No campo da prosperidade, tem que semear. E o Senhor está dizendo: olha, eu não tenho prazer em ver o meu povo pedindo emprestado. Eu não tenho prazer em ver o meu povo desempregado. Eu não tenho prazer em ver o meu filho chorando diante do seu filho, porque não pode comprar o trenzinho ou o tênisinho de Luizinha. Eu não posso ver o meu filho chorando quando o filhinho dele no final do ano passa diante e diz: pai, me dá uma bicicleta. Bicicleta. E você não pode comprar a bicicleta. E você senta com o filho no colo e diz: filho, você tem que entender. Só que criança não entende. Criança se cala, mas não entende. Criança não tem capacidade de discernimento para saber o que é caristia, o que é salário, o que é real. Ela quer o brinquedinho dela, mano. Deus, que foi gente, quer que nós vivamos isso, mas Ele diz: convertei-vos a mim, diz o Senhor. Amado, Deus quer encher o seu celeiro de prosperidade. Deus quer encher a sua conta bancária de provisão. Deus quer abençoar a tua carteira em nome de Jesus. Deus quer ver a tua criança muito bem vestida. Deus quer ver você comendo o melhor dessa terra. Mas Ele diz: convertei-vos, povo meu. Ele fala de conversão. Agora, quando a gente fala de conversão, a gente fala de algo muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Porque grande parte daqueles que disseram eu sou convertido não são convertidos, mudaram de religião, só isso. Você era católico, agora é crente, Bíblia. Você era espírita, agora é Bíblia. Você era ateu, agora é Bíblia. E de repente você nem conversão passou. Por que você é da tua religião? O bisavô foi, a avó foi, a mãe é, eu sou, meus filhos serão, meus netos e bisnetos também. Aí a gente pergunta: quando foi a conversão de vocês? Hein? Eu não sei nem o que é isso. Por que você está aí então? Porque o meu bisavô era, meu trisavô era, meu tetravô era. Ah, você não se converteu, eu não sei nem o que é isso. É por isso que você só é um adepto de religião, mas é um infeliz. É por isso que você lê a ladainha, é por isso que você bota o copo d'água, é por isso que você bate palma, levanta a mão, é por isso que você é só isso, um sino que retine. Porque não passou pela conversão, pela metanoia, pela mudança de vida, pela mudança de mente, pela transformação que Deus quer promover na vida daqueles que o buscam. Tem que haver conversão. E tanto é, irmãos, que no versículo 12 de Joel, capítulo 2, ele diz assim: todavia agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns e com choro e com pranto. E lá no versículo 28, ele diz assim: acontecerá depois que derramarei o que? Leia aí, minha igreja. O meu espírito sobre o que? Toda a carne. Quando é que Deus derramará o Espírito, irmão? Depois da conversão. E aí ele diz: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Diga assim: os meus filhos profetizarão. Sabe o que é isso? Crianças, juniores, adolescentes, livres do imediatismo e da imaturidade da idade, pensando no futuro, profetizando para amanhã. Ele está dizendo que quando o Espírito for derramado,
Essa geração vai sair dessa mediocridade consumista e vai começar a sentar e refletir e amadurecer diante de Deus e dizer: eu não vou ser adolescente para sempre, eu tenho que pensar no amanhã. Nossos filhos melhorarão. Diz mais: quando o Espírito for derramado, vossos velhos terão o quê? Sonhos. Irmão, o futuro de velho é o quê? É a morte, irmão. Irmão, você está com 70 anos, vai sonhar com o quê, irmão? Olha, quando eu morrer, eu quero ser enterrado no Murundu. Um monte de irmão fez assim: ah, pelo amor de Deus, Murundu não. Ah, você vai estar morto mesmo, irmão. Você não vai ver não. Pode ficar tranquilo. Mas o que o Senhor está falando aqui? Os vossos velhos terão sonhos. Ele está dizendo assim, ó: a vida não acaba na idade. A morte só vai ser morte na tua vida quando ela chegar. Porque quem não é convertido antecipa a morte, morre antes da morte chegar. Para de sonhar: eu já estou velho, eu já não tenho mais o que fazer, eu já estou aposentado. Ele está dizendo: olha, quando o meu espírito for derramado, velho, quando o meu espírito for derramado, jovenzinho de 70 anos, eu vou encher o teu coração de esperança, eu vou encher tua mente de planos. Você vai sonhar e você vai viver até o último segundo e com a alegria do Espírito Santo. Os velhos sonharão. Você não vai viver à base de remédio, não. Quando o meu espírito for derramado, ele diz que as crianças crescerão em maturidade, os velhos sonharão. E diz: os vossos mancebos terão visões. Os jovens são aqueles que vão olhar e vão ver além do alcance. São aqueles que Deus vai usar de forma poderosa, irmãos, para abalar o inferno em nome de Jesus, na autoridade do Espírito Santo de Deus. Ele está falando sobre o seu povo. Você está ouvindo isso, jovens? Deus quer dar visão para você em nome de Jesus. Deus quer que você veja com os olhos além do alcance, visão além do alcance, acima da mediocridade. Ele está dizendo que quando o meu espírito for derramado, e a promessa sobre toda a carne, a vida das crianças, a vida dos adolescentes, a vida dos jovens, a vida dos velhos melhora. Você não vai querer só sexo na tua vida. Você não vai olhar para o outro como um objeto de consumo. Você não vai querer viver só de imagem, de tênis caro, de imagem, de migalha de aceitação do outro. Tua vida se qualifica. Você vai ter um ser cheio de saúde, cheio de austeridade e autoridade, quando o meu espírito for derramado. Mas ele está dizendo: eu só posso agir quando vocês se converterem. Agora, para terminar, pastor, fala logo: que conversão é essa que Deus quer de mim? Eu estou inserido nesse negócio, eu vivo um subemprego, eu vivo endividado, o meu Senhor se chama cartão de crédito, e eu faço o que Ele manda. Senhor, eu estou cercado por agiotas, eu não consigo ir para a orla marítima ver e ouvir o som das águas quebrando na areia. Pastor, eu não consigo mais sentar numa pizzaria e comer com a minha amada. Eu sou desses que não consigo dar uma bicicletinha para os meus filhos. Pastor, eu me acho uma droga de gente por causa disso. O Senhor está dizendo: olha, filho, eu quero mudar a tua vida. Mas quando você se converter, que conversão é essa? Ele diz nesse versículo 12: convertei-vos a mim. De que forma? Leia, igreja. De todo o nosso coração. Olha, eu quero que você se converta com 99% do seu coração. É isso que Deus quer? Não, não é não. Quantos aqui, irmãos, são crentes, mas vivem como ímpios? E porque o coração não está todo em Deus, os pais são maldição na vida dele. E porque teve frustração familiar, se entrega a qualquer caboclo que encontre na rua, a qualquer mulher que se encontre na rua. Uma pessoa que não tem o menor temor de Deus, mas foi alguém que te aceitou como você é. E ainda que você saiba que Ele não te ama, você se relaciona só para ter alguém do lado. Ainda que esse alguém do lado também não esteja dentro, você se procrastina, se vilipendia, se humilha, vive uma vida miserável, mendigando a esmola emocional dos outros. Você está aqui e é decepcionado até com Deus. Deus não me assistiu na minha solidão, na minha maldição. E aí você se rebela contra Deus, tratando mal de si mesmo.
E o Senhor está dizendo, olha, você está enganado no teu diagnóstico, porque eu só posso agir na tua vida quando você se converter a mim de todo o vosso coração. Ele diz por boca de Jeremias, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aí a gente pode exemplificar isso. A gente chama aqui um casalzinho, a gente faz tanto casamento por ano. Está aqui João e Maria. João, você aceita Maria como sua única e legítima esposa? Aceito, pastor. Promete dedicar a ela todo o teu amor, toda a tua fidelidade, toda a tua honra, todo o seu tempo, toda a sua sinceridade. Promete dar-se a ela 100% como marido, como esposo e amigo. Ele diz, pastor, eu vou me dar a ela com 99,5% da minha vida. Pergunta a você que é mulher aqui presente, você estaria satisfeito com 99,5% do seu marido? Sim ou não, mulheres? Não. Diga não. Marido, você estaria satisfeito com 99,9% da tua mulher? Sim ou não, maridos? Não. Onde é que vai esse 0,1%? Vai para a boca da galinha. E a bisavó já dizia que de grão em grão a galinha deixa o papo. Pastor, o que tem a ver isso aí? Um grãozinho da tua mulher está lá. Daqui a pouco está 2 grãozinhos, 3, 10. Daqui a pouco você já não tem mais nada. Nem eu, que sou homem, nem você, que é ser humano, aceita menos do que tudo da tua amada. Nem você, que é humana, é mulher e falha, aceita menos do que seja tudo do teu ser amado. Mas você quer tudo de Deus, mas você não se dá todo para Ele. Acha que Deus aceita algo que seja menos do que tudo. Deus não aceita. Ou você se dá todo a Ele, ou Deus não quer nada de você. Ou Deus domina todo o teu coração, ou Deus percebe que é um trono perfeito para Ele no teu coração, ou Deus não quer nada do teu coração. Senhor, eu te dou 99,9%, eu não quero nada se não for tudo. Deus é um Deus que não compartilha quando o assunto é você. Deus quer você integralmente. Deus está dizendo, olha, eu quero prosperar a tua vida, eu quero mudar a tua sorte. Eu quero que você não peça mais emprestado, eu quero que você empreste, eu quero que você viva com honra. Mas você tem que se converter de todo o teu coração. O povo de Deus passa necessidade, o povo de Deus passa dificuldade, o povo de Deus anda em carestia, dificuldade, sendo envergonhado, sendo humilhado diante dos ímpios, porque de repente falta coração. É um problema cardíaco espiritual, eu tenho dito isso aqui. Deus quer todo o seu coração. Deus diz que esse quebrantamento, aliás, que essa conversão precisa ser não só profunda de todo o coração, mas diz que essa conversão precisa ser com quebrantamento. Olha lá, irmãos, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns e com o que mais? Leia, com choro e pranto. Choro e pranto. Qual foi a última vez que você chorou a tua realidade, irmão? Qual foi a última vez que você entrou no quarto, você e você? E você bateu um papão consigo mesmo dizendo, pô cara, tu é uma farsa. Teus parceiros, teus colegas de trabalho, de faculdade, todo mundo te admira, cara. Todo mundo acha que você é o máximo. Todo mundo aponta para você e diz, lá vai um cara sangue bom. Qual foi a última vez que você olhou para esse cara que todo mundo olha e vê em você e diz que é sangue bom, mas você disse para ele, mas você é uma farsa, cara. Você não é nada, você é um fracassado. Você não é o que você queria ser, você não é o sonho que você sonhou para você. Você não é a realização do sonho que você sonhou para você. Quando foi que você diante de Deus disse, Pai, não é isso. Pai, não foi isso que eu sonhei para mim, não foi isso que eu pensei para mim. Quando foi que você brigou com Ele no teu quarto, em voz audível, entrou em crise contigo mesmo? Qual foi a última vez que você se quebrantou e se humilhou diante dEle? Qual foi a última vez que você disse, Senhor, não, basta. Mas não só tivesse brigado consigo mesmo, mas dissesse, olha, a partir de hoje eu vou mudar. Aí de repente você está aqui, pastor, já fiz isso muitas vezes. Não adiantou nada porque eu voltava a ser a mesma coisa. E eu desisti. Pois bem, o Senhor te trouxe aqui hoje para fazer o seguinte, olha, tenta de novo. Se converta de todo o teu coração. Chora na minha presença. Confessa a tua fragilidade. E eu vou mudar a tua sorte em nome de Jesus. Quebrantamento. E sabe por quê, irmão? Deus quer que nós venhamos a Ele com choro e pranto, porque a Bíblia diz que Deus não despreza um coração quebrantado. Quando eu leio o Salmo, capítulo 56, versículo 8, não precisa abrir lá não, que eu leio para você.
aqui eu estou terminando a minha palavra. Nós lemos o Senhor dizendo para o seu povo assim: Davi, tu contaste as minhas aflições. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Davi está dizendo: tu contaste as minhas aflições. Diz que ele contou as suas lágrimas e escreveu cada lágrima no livro dele. Ele conta cada uma das nossas lágrimas, dos nossos choros, das nossas depressões, das nossas fragilidades, dos nossos traumas, das nossas neuroses. E tudo que Ele quer é que nós as reconhecemos e coloquemos diante dEle, que nós choremos e paremos de vender uma imagem daquilo que nós não somos. Paremos de viver essa vida dúbia, uma conosco mesmos e outras na coletividade. Uma diante do espelho e outra diante dos homens. Deus está dizendo: para com isso, meu filho. Converta-se à tua realidade. Admita a tua realidade, para que eu possa então penetrar na tua realidade e mudar a tua realidade. Porque enquanto você não se converter com choro e pranto, você vai continuar vivendo a vida que vive. Termino dizendo que Deus quer que essa conversão seja não só profunda, não só com quebrantamento, mas seja também com sinceridade. No versículo 14, 13 ele diz: e rasgai o vosso coração. E se nós fizermos isso, acontecerá depois que Ele derramará o seu Espírito sobre você. E se você for filho, criança, adolescente, você vai começar a profetizar em nome de Jesus. E vai profetizar na autoridade de Deus. O que você disser que será a tua vida será para a glória de Deus. Se você for um jovem, o Senhor está dizendo: eu vou começar a te dar visões da minha parte. Você vai ver com os olhos do coração. E quem vê além do alcance não se frustra, porque consegue ver com os olhos de Deus. E se você for da terceira idade, e falamos da terceira porque não existe a quarta, portanto estamos falando da última idade, aos olhos dos homens, Deus está dizendo: ainda que você seja da última idade, Deus vai encher o teu coração de projetos e de sonhos em nome de Jesus. Derramarei o meu Espírito, se tu te converteres com profundidade, com sinceridade e com quebrantamento. Você vai sair daqui e vai desfrutar como herdeiro de tudo isso que teu Pai criou para o teu bem-estar. Pois Ele quem diz: se quiserdes e me derdes ouvidos, comereis o melhor dessa terra. Todavia, Deus só pode agir se houver conversão. Amém, igreja? Você entendeu essa palavra? Deus quer, Pai, que você tenha o melhor. Deus não quer que você peça mais emprestado. Deus não quer que você seja humilhado. Deus quer que você tenha o melhor, que não viva como o povo lá, para quem Joel foi chamado a profetizar. Desgraçadamente, ele diz: convertei-vos, quem sabe o Senhor não vos abençoará. E eu digo para vocês com a autoridade de Deus, eu tiro esse quem sabe daí. Convertei-vos e Deus te abençoará em nome de Jesus, porque Ele vai derramar o Espírito dEle sobre a tua carne e você vai prosperar em nome de Jesus. O interessante é que Ele derrama o Espírito sobre a carne. Ele está falando de suprir necessidades biológicas, humanas, existenciais também. Deus te chamou para que você reinasse em vida em Cristo Jesus. Amém? Recebe essa palavra como vinda dEle? Então aplauda Ele forte por ela. Sua glória se vem adorar.
Senhor.